Vocês estão animados? O culto foi gostosinho hoje, não acabou ainda, né? Mas até agora foi gostosinho. Como o Lê falou, hoje nós vamos dar início a uma série chamada Jesus em Movimento, né? Então, nós vamos abordar nessa série, eu acho que 5 ou 6 mensagens, mais ou menos, sobre a caminhada de Jesus, sobre Jesus de fato em movimento, as ações de Jesus, como ele foi intencional no seu ministério, como ele foi sábio no seu ministério quando ele andava nas ruas da Galileia, de Jerusalém. Então a gente quer discorrer um pouquinho sobre não simplesmente os ensinamentos de Jesus. Então, por exemplo, se você abrir Mateus, você vai ver muitos ensinamentos de Jesus, como por exemplo o Sermão do Monte, que é um sermão muito conhecido, talvez o mais importante da vida do ministério de Jesus, onde ele sobe numa colina e começa a falar um monte de ensinamentos para a vida doutrinária dos discípulos. Tudo bem? Então, cara, isso é muito importante, isso é muito legal. Porém, a gente quer abordar aqui não só os ensinamentos de Jesus, mas as práticas de Jesus. Então, com a graça de Deus, a gente quer levar a igreja, quer levar vocês a esse entendimento, a esse destravar do que é a vida de Jesus em movimento. E aí, é muito importante falar, gente, eu queria que vocês abrissem aí Marcos, o Evangelho de Marcos. Vai ser difícil hoje. Toda a série, todas as pregações, elas vão ser em cima do Evangelho de Marcos, tudo bem? Então todo mundo que vai vir aqui pregar vai abrir Marcos para pregar. Só que é importante dizer que nós não vamos fazer uma exposição de Marcos. O que é uma exposição? Eu pego o livro e eu vou lá, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ensinando a igreja o que está escrito aqui. Mas não é o que a gente vai fazer. A gente não vai pegar o livro de Marcos e ficar versículo por versículo ensinando. Nós vamos usar simplesmente o livro de Marcos como uma base para a gente discorrer. Tudo bem? Então não acha que a gente vai ficar tete a tete aqui, porque essa não é a nossa intenção. E também não é uma série sobre cura. É importante falar isso. Por quê? Eu não sei se todos, mas praticamente todos os textos que a gente vai ler, tanto hoje quanto nos outros sermões, vai mostrar Jesus curando alguém. Jesus, tipo o cego, o leproso, o paralítico. Só que nós não é uma série sobre cura, tá ok? Falei igual o Bolsonaro, tá ok? Então vamos lá. Espera que eu tô perdido. Legal. E por que a gente escolheu Marcos, né? Para fazer como base aqui no nosso sermão? Porque Marcos, dos evangelhos, ele é o menor livro, porém, ele é o livro que mais contém ações de Cristo. Então você pega lá Mateus, Lucas, João, enfim, os outros evangelhos, você vai ver Jesus ensinando muito. Só que Marcos, né? João Marcos, ele dá um enfoque muito em quando Jesus está em ação. E é engraçado porque a palavra que mais se repete no livro de Marcos é a expressão em seguida. Ou seja, vamos lá, Pedro, apóstolo Pedro, os estudiosos dizem que esse evangelho aqui, quem escreveu ele não foi Marcos, foi Pedro, entendeu? Então, João Marcos se sentou com Pedro, ouvia as histórias de Pedro e escrevia aqui, tudo bem? Então, João Marcos, ele começou a observar os momentos que Jesus estava em ação, que Jesus estava curando alguém e não só esse ato de curar, mas a intenção, isso aqui é muito importante, a intenção pelo qual Jesus estava fazendo aquela cura e relatou aqui. Então, o Evangelho de Marcos, ele é o menor, porém, ele é o que mais tem curas, ele é o que mais tem os movimentos de Jesus, tudo bem? E aí, engraçado que para fundamentar isso ainda mais, se você abrir aqui, ó, Marcos 1, versículo 1, esse é o único versículo, vamos lá, esse é o único versículo que Marcos dá a opinião dele sobre Jesus, é o único versículo que ele fala o que ele pensa sobre Jesus. Ele fala assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo,
o Filho de Deus, o Messias. Então isso aqui é a única vez que ele fala, não, eu vou falar o que eu penso sobre esse cara. Aí ele fala isso. O resto do Evangelho de Marcos é ele falando sobre Jesus em movimento. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então é uma pequena introdução para que ninguém fique perdido, tá bom? Então vamos lá. Quando João Marcos ele está escrevendo o Evangelho, ele monta o Evangelho como se fosse uma peça de teatro. Então, a forma que ele vai escrevendo, a maneira que ele vai separando os quadrantes do Evangelho, é como se ele pensasse numa peça de teatro. E aí, ele vai separar o Evangelho em 3 atos. Tudo bem? Em 3 atos. E aí a gente vai percorrer. E ele separa isso em 3 atos. E a pergunta, na verdade, a resposta que Marcos está tentando responder é: quem é Jesus? Então, quando você lê Marcos, o Evangelho todo, uma pergunta vai vir na sua cabeça: quem é Jesus? E aí, Marcos ele vai tentar responder através das ações de Jesus a essa pergunta: quem é Jesus? Então vamos lá, 3 atos, tudo bem até aqui? Sim. Eu quero ser bem didático hoje, depois eu vou ser pentecostal, mas por enquanto é professor. Primeiro ato, então a primeira parte do Evangelho se passa na Galileia. Então, o primeiro ato, o primeiro momento do teatro se passa na Galileia. O terceiro ato, eu pulei de propósito, o terceiro ato é lá em Jerusalém. Então vamos lá, primeiro ato, Galileia. Terceiro ato, Jerusalém. E o segundo ato é Jesus indo de um lugar para o outro. Tudo bem até aqui? O segundo ato é Jesus saindo da Galileia, caminhando até Jerusalém. Então, você vai ver claramente, forçar, mas você vai ver isso no Evangelho de Marcos. E aí, no ato 1, é na Galileia. Lembra que eu falei que Marcos ele está tentando responder uma pergunta? E a pergunta é: quem é Jesus? No primeiro ato, Jesus ele surpreende o povo e aí ele se revela. Pá, sou Jesus o Messias, e começa a operar milagres. Aí o povo, a multidão, começa a perguntar: quem é Jesus? Quem é esse cara? Então, na Galileia, o povo está indagando quem é Jesus. No segundo ato, agora é os discípulos que estão indagando quem é Jesus. Vocês lembram de quando Jesus fala assim: quem que o povo diz que eu sou? Ah, uns dizem que você é o profeta Elias, outros dizem que você é João Batista. Aí Cristo fala: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí os discípulos, através de Pedro, falam: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, nessa caminhada aqui, os discípulos também estão se indagando de quem é Jesus. E aí no terceiro ato, lá em Jerusalém, no finalzinho do Evangelho de Marcos, é o paradoxo onde Jesus ele se revela e se torna o rei messiânico. E aí, eu vou ler hoje com vocês. Está aberto em Marcos já? Hã? Só uma coisa antes da gente ir para o texto. Qual que é a importância, gente, do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos e dessa série aqui? Qual que é a importância? Por que a gente decidiu fazer isso daqui? E talvez por que o Espírito Santo, e agora eu estou só conjecturando, por que o Espírito Santo decidiu inspirar Marcos para escrever essas palavras aqui? E a resposta é: Jesus estava trazendo uma coerência sobre o seu próprio ministério. Por quê? O Evangelho de Mateus traz o ensinamento, o Evangelho de Marcos traz a prática. Vocês estão aqui? Então, em Mateus, a gente vai ler: bem-aventurados os misericordiosos. Em Mateus. Em Marcos, nós vamos ver Jesus se tornando a carne da mensagem, tocando no leproso e sendo a misericórdia. Então, é como se o Evangelho de Marcos trouxesse o equilíbrio para nós. Então, em Mateus, ele manda, ele ordena, ele dá uma declaração dizendo: vocês precisam ser misericordiosos. Bem-aventurado é aquele que é misericordioso. Agora, quando a gente vai para Marcos, nós vemos Cristo entrando numa sinagoga e curando o leproso. Ou seja, ele está trazendo: olha, eu dei o mandamento, mas eu também sou a prática disso. E para os nossos tempos, a coerência, meus amigos, é uma coisa
muito importante. E aí a palavra coerência significa harmonia, olha isso, harmonia entre dois fatos ou ideia. Então, essa série, gente, nós queremos trazer a consciência, a cabeça da igreja de que nós, como um povo, nós como cristãos, precisamos de uma harmonia. Entre o que, Gi? Entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos. Existe uma coisa muito perigosa vou chamar assim, na religião cristã, que é, eu me apego muito ao que eu creio, e eu defendo com unhas e dentes o que eu creio, mas quando eu olho para a sua vida, eu não vejo coerência. Então, o evangelho de Marcos, ele vem para carimbar o ministério de Jesus dizendo, eu sou a palavra, mas eu também sou o verbo. Então, quando eu olho para a vida do Lê, eu preciso admirar ele defendendo as escrituras, dizendo, gente, a Bíblia fala que você tem que ser um esposo que morre pela sua esposa. A Bíblia fala que você tem que fazer isso, isso, aquilo. Mas quando eu for na casa do Lê, eu preciso, gente, ver coerência. Eu preciso achar harmonia no que o Lê fala e no que ele faz. Então eu queria dar alguns segundinhos para vocês aí, para pensar, cara, será que a sua vida, essa aqui é a primeira pergunta de hoje, será que a sua vida, ela está em harmonia com aquilo que você crê? Isso aqui é igual teatro, pausa do drama, pausa dramática. Faz a música dramática, amigo. Será que os meus devocionais ou os meus sermões estão andando de acordo 100% com a minha vida? E cara, isso aqui é muito difícil porque, nossa, eu não sei meus amigos que pregam aqui também, mas às vezes, cara, é tão difícil você pregar, porque nem sempre, cara, quase nunca, você está vivendo 100% aquilo que você prega. Então, às vezes, eu tenho que vir aqui e falar, gente, vocês têm que orar todos os dias, mas eu não oro todos os dias. Por isso que nós estamos chamando a igreja para uma maturidade. O que é ser maduro? Falar e fazer. Vocês entendem? Defender as escrituras, mas também se tornar elas. A gente aprendeu na SCC, cara, se você não faz SCC, você é muito Zé Ruela. A gente aprendeu na SCC sobre os profetas, que foi o último módulo, que todo mundo que sabe que João Batista se movia no espírito de quem? De quem, gente? De Elias, né? João Batista, ele se movia no poder e no espírito de Elias. Mas olha que engraçado. Vocês sabiam que João Batista não sabia que era sobre ele, exatamente ele, que Elias estava profetizando? Ou que o Velho Testamento estava profetizando? O que isso quer dizer? João Batista creu tanto nas Escrituras que ele decidiu se encarnar. Ele decidiu encarnar aquilo que estava escrito. Ou seja, Elias não falou assim, vai existir um homem chamado João Batista que vai preparar o caminho para Cristo. Não. A profecia era, eis que uma voz clama no deserto. João Batista, ele queria ser tão coerente que ele disse, se as Escrituras estão falando, eu vou encarnar isso daqui. Vocês estão comigo, gente? Vamos lá. Marcos 1. Eu ia tomando o bico já. Marcos 1, 38. A gente vai ler até o 42, tá? E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele e lhe dizendo, se tu quiseres, podes purificar-me.
41. E Jesus, presta bem atenção agora, e Jesus, movido com compaixão, estendeu a sua mão e tocou, e disse-lhe: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. Cara, vamos lá, qual que é o contexto aqui, né? O capítulo 1, o que está acontecendo? Jesus, ele está vindo de uma expulsão de demônios. Então, Jesus, até essa hora aqui, ele já expulsou um demônio. Ele já fez uma cura. Jesus, ele cura a sogra de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro. E tem uma piadinha muito boa. O povo fala que Pedro negou Jesus por isso aqui, ó. Quem mandou curar minha sogra? Isso aí não se faz, não. Então, Jesus, ele expulsa o demônio. Jesus, ele faz uma cura, e aí ele está caminhando. Vocês estão percebendo que no capítulo 1 já tem 3 curas, já tem 3 ações de Jesus. E aí, chega aqui, Jesus está na sinagoga, e aí vem um leproso, um cara todo cheio de ferida, e fala: se você quiser, você pode me curar. E aí Jesus fala assim: eu quero, seja curado. E aí, eu queria trazer essa ideia de que as pessoas chegavam a Cristo com uma fé muito grande. Por quê? Porque no versículo 28, vamos lá, rapidinho, mais para cima, no versículo 28, vai dizer assim: e imediatamente sua fama, a fama de quem? A fama de Jesus. A sua fama se espalhou por toda a região e ao redor da Galileia. Ou seja, Jesus, ele curava tanto, ele agia tanto, ele tinha tanta autoridade que a fama de Jesus começou a se espalhar. E como ele era famoso por isso, as pessoas já chegavam em Cristo com uma fé absurda. Como esse cara, ele falou assim, ó: se você quiser, eu vou ser curado. E cara, por que eu estou falando sobre isso? O engraçado é que a única coisa, presta bem atenção, a única coisa que a fama de Jesus gerou foi frutos para o Pai. A única coisa que a fama de Jesus gerou foi frutos para o Pai. E aí a minha pergunta é: o que a fama da CMD tem gerado? Ou qual é a fama da CMD? Se eu perguntar, tem bastante visitante aqui, tem bastante pessoas que já estão vindo há um tempo. Se eu te perguntar: cara, por que vocês estão aqui? Será que vocês vieram aqui porque a gente tem uma música legal? Porque a gente pula? Porque a gente é esquisito? Né? Como diz a Malu? Nossa. Te amo, viu, Malu? Será que porque nós somos muito diferentes, e aí você achou que, tipo, mano, que igreja diferente, eu vou lá de curioso pra ver como é que é? O que a fama da CMD tem gerado pra Deus, cara? Sabe, o que você tem carregado, que as pessoas chegam em você com qual tipo de atitude? Cara, é muito louco pensar isso, mas você já pensou alguém chegar em você e falar assim: ô Dedê, lá no seu trabalho, mano, tô com uma dor de cabeça aqui, se você quiser você pode me curar. Esse é o tipo de vida, meus amigos, que é desafiador da gente viver. Esse é o tipo de vida que muitos de nós, nesse exato momento, está pensando assim: não, isso aconteceu porque era Cristo. Isso aconteceu porque era Jesus. Só que a gente vai ler mais para frente Filipenses, dizendo que ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder. E ele, através da sua morte e ressurreição, disponibilizou isso para nós. Então, Jesus, ele não foi um cara que fez tudo o que fez, subiu e deixou a gente aqui a ver navios. Na verdade, ele falou assim: ô Dai, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Gente, esse é o tipo de expressão que, vamos lá, tem alguém aqui que é incrédulo junto comigo? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Azaf. Tem 2 sinceros aqui. Esse é o tipo de expressão que a gente tem que orar como aquele cara: Deus, eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Deus, eu tenho fé, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque quando eu olho para Jesus na sinagoga, um cara que tinha lepra, a gente vai descobrir o que é isso. Ele diz: se você quiser, eu ficarei limpo. E aí a gente pega esse mesmo Jesus
e diz: vocês, meus discípulos, farão coisas maiores das do que eu fiz. Isso aqui precisa gerar uma inconformidade dentro de nós. Na última série, não lembro muito bem, nós conversamos sobre dons espirituais, né? E um dos dons era a cura, eu ministrei cura. E aí, cara, naquela semana eu tava tipo assim, me dá um aleijado, Deus. Me dá um cego, me dá um surdo, me dá um morto para eu ressuscitar. Só que foi passando a primeira semana, aí eu não orei por ninguém. Aí passou a segunda semana, aí eu não orei por ninguém. E aí, aquela fé que tava pulsando dentro de mim foi se esfriando, se esfriando, se esfriando. E agora eu preciso, Deus, me dá o dom de cura. Então, o que eu percebo com isso? Nós não precisamos de um novo dom, nós precisamos de uma nova fé. Nós não precisamos crescer no dom, nós precisamos crescer na fé. O Jesus em movimento, né? Ou melhor, a igreja que imita o Jesus em movimento é uma igreja que se move por fé. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E aí, como eu disse, nós não vamos falar sobre cura, e sim sobre a intenção de Jesus em fazer o que ele fez. Vamos lá no versículo 41 comigo? A gente vai pegar uma palavrinha aqui, vai discorrer sobre ela. O 41 diz o seguinte: e Jesus, movido com compaixão, estendeu a sua mão e o tocou e disse-lhe: eu quero, seja purificado. Então essa expressão aqui, movido de compaixão, estendeu a mão. Sabe, Jesus, no Evangelho de Marcos, ele é mostrado qual era o sentimento que Jesus se movia. Qual era o sentimento que Jesus fazia o que ele fazia. Por quê? Nós não estamos pregando aqui simplesmente sobre o fazer. Nós não vamos pregar aqui simplesmente sobre o caminhar. Tipo, cara, vai pra rua, começa a ter compaixão, começa a curar as pessoas. Não é sobre isso apenas, é sobre qual é o sentimento que te move. Qual é o sentimento que faz você estender a mão. Porque o texto é: e Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão. E Jesus movido, ou seja, Jesus arrastado de um sentimento de compaixão, aí sim ele estendeu a sua mão e ele tocou aquele leproso e aí ele foi curado. E aí, por que isso é importante, cara? Por que isso é importante? Sabe, por que é importante a gente saber que, cara, qual era o sentimento que Jesus fez o que fez? Ele curou, então tá, é isso mesmo, tudo bem. Isso é importante exatamente para a gente lutar contra uma palavrinha chamada ativismo. Sabe, a gente está falando sobre Jesus em movimento. E nós, como igreja, gente, nós temos uma facilidade em confundir dar frutos e dar resultados. Nós pensamos que ser aprovado por Deus é ter resultado, quando ser aprovado por Deus é dar fruto. Gi, qual que é a diferença? O que te move? O que te move? Nas últimas, acho que foi na casa do Cleber que eu estava, eu perguntei assim: gente, qual que é a diferença aqui entre excelência e perfeccionismo? Parece que as duas coisas são a mesma coisa, né? Então, Gi, você tem que ser excelente, ou seja, você precisa colocar a garrafa aqui do jeito que ela tem que ficar muito bem, porque eu preciso ser excelente para Deus. Só que o perfeccionismo me manda fazer a mesma coisa. Coloca a garrafinha aqui aonde ela tem que estar, porque é para Deus. Agora, qual que é a diferença então, gente, entre o perfeccionismo e a excelência? A motivação. O motivo pelo qual eu faço isso. Então, o perfeccionismo, a glória de estar alinhado é para mim. A excelência,
a glória de estar alinhado é para Deus. Então, gente, para quem vive uma vida de igreja constante e permanente, vai se identificar. Se você faz o que você faz para receber glória para si e falar, nossa, olha como que o Jean toca bem bateria, parabéns, você é perfeccionista, porque você acabou de receber glória para você. Agora, quando a glória é de Deus, o nome disso é excelência. Por isso que nós vamos vasculhar qual que era o sentimento que Cristo fazia o que ele fazia. Gente, tá dando para entender? Sim. Vocês estão com cara de interrogação. Eu estou indo muito rápido? Glória a Deus, então, fica comigo. Eu vou começar a andar com toalhinha, igual o povo da Assembleia. Vou botar no ombro aqui, ó. E aí, vamos lá. No versículo 44, vai comigo, versículo 44. Por que é importante a gente descobrir a intenção de fazer o que a gente faz? Então, a motivação, ela sempre vai apontar para a intenção. O motivo do que eu faço as coisas sempre vai apontar para aquilo que eu quero receber. Então, o motivo de arrumar a garrafa alinhadamente vai apontar se eu quero glória para mim ou se eu quero glória para Deus. Então, quando Jesus ele é movido de compaixão, automaticamente ele está apontando sobre a sua intenção, para a sua intenção. E aí, o versículo 44 fala o seguinte, dizendo-lhe... olha, não diga nada a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ou seja, na lei de Moisés vai falar que o leproso, ele deveria ser excluído da sociedade. Então a pessoa com lepra, ela não tinha tipo assim, o SUS, para você ir lá e se tratar. Não, você está com lepra, você tem que sair daqui. Sai de perto da sua casa, da sua família biológica, da igreja. Você não pode mais prestar cultos a Deus. Por exemplo, naquela época, pegar o sacrifício e levar para o sacerdote era o nosso culto de hoje. Então, o leproso ele não podia mais fazer isso. Quando Jesus ele se move de compaixão e ele cura aquele leproso, a intenção de Jesus não era simplesmente dizer, olha, esse é o Cristo Messias, mas era restabelecer esse homem no convívio da igreja. Então, quando Jesus ele cura o leproso, ele está dizendo, eu me movi de compaixão porque a minha intenção é fazer com que esse homem volte a cultuar, volte a prestar cultos a Deus. Então, cara, meu Deus do céu, isso aqui é tão importante, gente. Isso aqui é tão importante porque a gente, como liderança, a gente fica assim, vem trabalhar, vem pro Kids, vem servir, por favor, vem limpar a igreja, faz isso, faz aquilo, na intenção de te tornar um cristão maduro. Só que hoje eu preciso te ajudar a entender com qual motivação você faz o que você faz. Porque senão nós vamos ter uma igreja onde não produz fruto e tem um bando de ativista. Então, cara, qual que é a nossa intenção? A intenção de Jesus, a compaixão de Jesus levou uma pessoa à reconciliação. Reconciliação. Jesus, ele reconciliou aquele homem não só com a sua família biológica, não só com a igreja, mas reconciliou aquele homem com Deus. Vocês entendem que naquela época, se você não prestasse o seu culto, levando o seu cordeirinho lá, você não podia ter os seus pecados perdoados. Então, o leproso, gente, não era só o cara que vivia longe da sociedade, que vivia longe do arraiá, que vivia longe das pessoas. Um leproso era um cara que vivia longe de Deus. Ele vivia como se os seus pecados não fossem perdoados, e de fato não era. Então, movendo-se de compaixão, Jesus ele reconcilia um homem com a sociedade e com Deus. E aí,
Quando a gente fala sobre motivação, nós estamos falando sobre combustível, né? Combustível. Então, o que te move? Qual que é o seu combustível? Quando, eu sei que parece ser bem clichê, mas cara, qual que é a motivação que ao acordar você tem? Tipo, não, hoje eu vou trabalhar por isso aqui. Hoje eu vou trabalhar, ou então hoje eu vou servir a minha igreja com essa motivação aqui. É por esse motivo aqui. E às vezes eu acho que a gente faz as coisas meio que no automático, assim. Você vai fazendo, daqui a pouco você não tem motivação, você não tem intenção, por isso que você cansa. Por isso que você para. É por isso que Jesus, olha que loucura isso aqui, gente. Jesus, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia, gente, que ele ia ser crucificado, que ele ia apanhar, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser chicoteado. Então, por que Jesus continuou? Porque ele tinha uma motivação no lugar correto. Ele sabia qual era o seu combustível. Ele sabia qual era o motivo do porquê ele estava fazendo o que estava fazendo. E aí, quando a gente fala sobre reconciliação, né? Nós falamos sobre o próximo. Porque eu sou incapaz de me reconciliar com o meu irmão ou com Deus através das minhas próprias obras. Então, quando eu falo assim, olha, Jesus ele reconciliou e ele faz, a motivação dele era a reconciliação, automaticamente eu estou falando sobre o próximo. Eu estou dizendo, deixe a sua vida e viva em prol do próximo. Tudo bem até aqui? E aí, uma coisa que é legal é que eu queria falar um pouco sobre reputação. Reputação. Porque eu estou falando sobre combustível, sobre motivação, só que reputação também é um combustível. Reputação também é algo que te move, não para fazer algo para alguém, mas para fazer algo para si mesmo. Então, quando Jesus ele toca no leproso, e aqui é muito importante a gente falar, porque no versículo 41 mesmo fala, estendeu a sua mão e tocou o leproso. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Abandonando completamente a sua própria reputação. Porque vamos lá, gente, nós já vimos Jesus liberando uma palavra, tipo assim, o centurião chega e fala assim, olha, o meu filho está doente. O meu filho vai morrer. E aí Jesus libera uma palavra. Ele não vai lá na casa dele, ele não toca no menino. Ele libera uma palavra. Assim seja feito conforme a sua fé. E aí quando você vai ler, você vai ver que na mesma hora que Jesus liberou a palavra dele, o menino foi curado. Então com o leproso poderia ser a mesma coisa. Por quê? Quando você olha para o contexto da época, a lei vai dizer que não só o leproso tinha que se excluir. Mas vamos supor, o Lê tem lepra. Você tem lepra, mano. Se eu tocasse no Lê, só relasse, ou se eu encostasse em algum objeto do Leandro, a lei dizia que eu me tornaria impuro também. Então quando Jesus ele toca no leproso, ele está abandonando a sua própria reputação. Então não é mais sobre o que vão pensar de mim, é sobre a compaixão que me move. Vocês estão comigo? É sobre a compaixão que faz eu tocar no leproso. E aí, cara, a gente precisa entender isso daqui. Se eu estou com Cristo, se eu estou andando com Jesus, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, se eu toco no impuro, vamos lá, se eu toco no impuro, quem fica puro é ele, e não eu fico impuro. Então a pergunta dessa noite é, cara, no lugar onde você trabalha, onde você vai, com certeza tem impureza. A pergunta é, aonde você está? Está ficando mais puro ou você está ficando mais impuro? Gente, isso aqui é Jesus em movimento. Isso aqui é Jesus em ação. Então, se ali na frente tem impureza, quando Jesus passa, a impureza fica pura. Sabe, gente, eu vou dar um pequeno testemunho, rapidinho, só para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer. E, cara, é muito simples. Eu trabalhei numa empresa onde eu dividia o espaço de trabalho assim com umas 5, 6 pessoas. E, cara, quando eu entrei nessa empresa foi muito engraçado, porque eu cheguei lá,
Aí tinha um cara que me conhecia já. Aí ele espalhou pro resto do rapaziada lá que eu era crente. Aí veio um cara, eu nunca tinha falado com esse cara na vida. A primeira vez que eu vi ele, a primeira palavra que a gente trocou, ele falou assim, não gosto de crente. E saiu assim, ó. Eu falei, oh meu Deus, ô glória, Deus me mandou pra Babilônia. Só que aí beleza, cara, comecei a trabalhar, a gente começou a criar uma amizade normal de emprego, de serviço. E aí eu percebi que os caras, e normal, né? Os caras, eles eram muito egoístas. Tipo, isso aqui é meu e ninguém toca. E aí eu comecei a evangelizar aqueles caras simplesmente com as minhas ações. Então, por exemplo, às vezes a nossa garrafa de água esvaziava, a minha esvaziava, eu ia buscar água pra mim, eu falava, mano, a sua tá vazia? Deixa que eu encho pra você. Aí eu comecei a fazer isso. Aí teve um dia que eu encontrei o cara na rua com o carro quebrado. Eu falei, mano, eu tô atrasado aqui, mas vou fazer o quê? Eu fui e ajudei o cara a empurrar o carro dele até uma oficina um posto mais próximo. E aí, nesses pequenos, tá vendo como isso aqui é pequeno, gente? Nesses pequenos passos, nessas pequenas atitudes. Quando eu saí dessa empresa, esse cara que falou que não gostava de crente, que odiava crente, ele falou assim, na verdade, ele saiu antes de mim, né? O dia que ele foi sair, ele me deu um abraço, ele falou assim, mano, muito obrigado, porque você me apresentou um Jesus que eu não conhecia. Detalhe, esse cara tinha mais de 30 anos de igreja. Olha isso. Ele tinha mais de 30 anos de igreja. Ele foi ferido pela igreja. O primeiro dia que eu cheguei, ele olhou na minha cara e disse, odeio crente. No último dia que a gente se viu, obrigado, porque você me apresentou Jesus que eu não conhecia. Agora, qual pregação incrível que eu fiz? Nenhuma. Eu servi o cara. Eu abandonei a minha reputação de, não, eu também sou homem, não, que não sei o quê. Eu abandonei minha reputação e servi ele. Então, o Jesus que antes estava nas escrituras do seja humilde, se tornou carne. O Jesus que antes para ele era uma coisa teórica, ele conseguiu apalpar. Então a pergunta é, se você toca no leproso hoje, quem que fica puro? Será que ele vai ficar puro ou você fica impuro? Sabe, será que ele vai voltar a se relacionar com Deus e com o povo, com a igreja, ou é você que vai se ferir e vai se afastar por 7 dias? Então, nós precisamos, amigos, de fato, encarnar a mensagem de que eu carrego Cristo, eu tenho o Espírito Santo, e se eu tenho o Espírito Santo, quando eu tocar o leproso, ele vai ter que ser curado. Quando eu entrar numa empresa onde o crente é odiado, ele vai ter que ser amado. Sabe, se Jesus ele é mal compreendido aonde eu estou, ele vai ter que ser minimamente conhecido, sabe? E isso aqui, gente, é quando a gente carrega um pouquinho do Espírito Santo. O mínimo de coisa que você faz demonstrando quem é Cristo gera esse tipo de resultado. Vocês estão comigo? Sim. Glória a Deus. E aí, só para ficar claro, a lei dizia que Jesus estaria impuro, mas a compaixão disse que agora o impuro está puro. A lei dizia, Jesus agora tem que se afastar, tem que ir embora, tem que se isolar. Mas a compaixão disse, agora o impuro que estava longe, agora está perto. Essa é a motivação, é o porquê que Jesus fazia o que ele fazia. Compaixão. Repete comigo, compaixão. E aí eu me lembro de Romanos 12. Romanos 12. E não se conformeis com esse mundo, mas transformai. Transformai. Gente, Jesus poderia falar, poxa vida, um leproso. Olha que coitado dele, não pode nem oferecer sacrifício. Mas não se conformai com esse mundo, mas transformai. Sabe, gente, sabe qual é o nosso problema? É que, eu vou expor minha esposa. Posso, amor? Obrigado. Eu tava tendo um discipulado KG esses dias pra trás. E eu falava pra ela assim, mas meu amor, com toda a paciência do mundo, meu anjo, chama de meu anjo quando eu tô meio bravo. Mas meu anjo,
Você não pode olhar para o pecado e dizer, fazer o quê, né? Você não pode olhar para a injustiça e para o que está errado e dizer, mas o que eu posso fazer? Sabe, gente, nos falta inconformidade. Sabe, te falta sangue no olho. Você precisa parar de ser um banana. Tanto na sua vida quanto na sociedade. Sabe, isso aqui é Jesus em movimento. Jesus, ele podia passar por aquele leproso e dizer, pô, sinto muito, tô indo, tá? Mas não, ele parou e disse, seja purificado. Jesus, ele acaba de transformar o mundo pelo qual ele passou. E cara, vamos lá, eu quero provocar vocês com algumas perguntas. Usando uma mão só, 5 dedinhos, conta aí quantas vidas você já transformou. E vamos lá, eu não estou falando sobre, eu sou o Cristo. Não, quantas vidas Cristo, através da sua vida, já transformou esse último ano? Estamos em agosto aí, 8 meses. Cara, quantas vidas Jesus já encontrou, gente, através da igreja? Sabe aquele colega de trabalho que você vê todo santo dia e você sabe que ele está se acabando na droga. Você sabe que ele é um leproso. Aquele seu amigo da escola que você sabe que ele é viciado em pornografia, em prostituição. Você sabe que ele é um leproso. Será que nós estamos passando pelo leproso e dizendo, que pena, e continuando a minha vidinha? Ou eu estou parando e, como o Romano está dizendo, não estou me conformando, estou transformando as pessoas? Mas vale lembrar qual é a motivação, porque senão você vira um ativista. Jesus não te chamou para dar resultados, Ele te chamou para dar frutos. Amém? Te chamou para dar frutos. Compaixão. A palavra compaixão, ela significa, isso aqui é muito bom, sofrer com os que sofrem, se envolver, ser afetado pela causa do outro. Sabe, gente, a diferença entre compaixão e dó, vamos lá, lembra que eu falei que excelência e perfeccionismo parece ser igual? Mesma coisa aqui. Qual que é a diferença entre dó e compaixão? A diferença é o nível do seu envolvimento. O nível do seu envolvimento vai dizer se você teve dó de alguém ou teve compaixão. Quer ver um bom exemplo? O bom samaritano. O primeiro sacerdote, vou pregar a palavra de Deus. Aí viu o cara assaltado, bateram nele, estava nu no meio da rua. Ele falou, que dó. Que dó, cara. Como seria bom se tivesse alguém para ajudar ele aqui, né? Que dó. E passou. Aí veio o levita. Estou seguindo a Jesus Cristo. Puxa vida, olha aqui. Que pena, olha a pessoa aqui, olha o estado. Olha, ele se droga. Nossa, olha, o casamento dele tá um lixo. Poxa vida. Olha, ele é viciado em álcool. Que dó. Vou louvar ao Senhor. E aí vem o bom samaritano. E aí, ele não tem dó. Ele tem compaixão. O que me assegura? O nível de envolvimento. Ele se envolve com a causa. E aí, a compaixão, gente, ela te faz perder coisas. A compaixão, ela te faz abandonar a sua própria vida. É por isso que é muito desafiador pregar isso aqui, porque a gente está pregando sobre Evilon, esquece a sua vida e vive em prol do outro. Então, a diferença de dó e compaixão é o nível de envolvimento. E aí, mais uma pergunta, qual é o nível do seu envolvimento com a causa que Deus deu para você? Sabe, com o discípulo que Deus deu para você, com o vizinho que Deus deu para você, com o seu amigo que você nem entende o porquê, mas ele abre a sua vida com você como se você fosse pai dele. E aí Deus está gritando, tenha misericórdia dessa pessoa, tenha envolvimento, se envolve, perca por causa dela. Então o bom samaritano, ele vai
mostrar que compaixão é eu me deixar para trás em prol do outro. E aí uma expressão que sempre vai aparecer entrelaçando Jesus e compaixão é: e Jesus, enchendo-se de compaixão, agiu. E Jesus, enchendo-se de compaixão, estendeu a mão e tocou. E aí eu queria que vocês fossem comigo lá em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. A gente vai ler até o 8, tá? Vou ler aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, quando a Bíblia fala, e Jesus enchendo-se de compaixão, é porque antes de se encher, ele se esvaziou. Então não dá para se encher estando cheio. Não dá para se encher de compaixão estando cheio de si mesmo. Vocês entendem isso, gente? Alguém quer viver isso comigo? Vamos lá. Alguém quer abandonar a própria vida, gente? Alguém quer perder o salário por mim? Vamos lá, cara, vou cobrar então. Então, para Jesus, a compaixão, meu Deus do céu, isso aqui é muito importante. Então, compaixão, a gente está aprendendo que não é ter dó. Dó é um sentimento de tipo assim, nossa, que pena, meu Deus. Gente, dó é ruim, tá? Deus não te chama para ter dó de ninguém. Dó é ruim. Deus te chamou para ter compaixão. Tudo bem? E compaixão é o que? Se envolver. Eu preciso me envolver. Eu preciso ser afetado pela causa do outro. E cara, a hora que eu descobri isso aqui, eu fiquei muito tenso. Para Jesus, compaixão, se envolver, se deixar para trás em prol do outro é tão importante que compaixão, fica comigo, compaixão é a régua que ele vai usar nos últimos dias. Vou te provar. Ele vai chegar e vai dizer, tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e ninguém me deu de beber. Eu estive nu e estava preso e ninguém foi me visitar. Porém, com aqueles que são o cordeiro, as ovelhas de Deus, ele vai dizer, eu tive fome e você me alimentou. Ou seja, você se envolveu com o faminto, misericordioso, compassivo. Eu tive sede, você me deu de beber, muito bem, você se envolveu com a minha miséria. Então, compaixão é um atributo dos homens do fim dos tempos. Sabe, gente, a coisa mais difícil para permanecer nos últimos dias são pessoas egoístas. A pessoa que mais vai penar para permanecer em Deus nos últimos dias é a pessoa que tem dificuldade em se deixar para trás pelo próximo. Porque tive fome, tive sede, eu estava nu e estava preso. Aquele que tem compaixão, ele deixou a si mesmo e as suas coisas e foi lá, me deu pão, foi lá, me deu água, foi lá, me deu vestes, foi lá, me visitou. Então, a compaixão, ou seja, um envolvimento com a causa do próximo, vai ser a regra que Jesus vai medir a gente nos últimos dias. Uma frase legal é que a compaixão, o entendimento da compaixão é o que traz vida e movimento para uma igreja que é muito boa nas Escrituras. Sabe, gente, eu queria confessar o medo que eu tenho aqui da CMD. Eu tenho medo da gente aqui numa coisa. Graças a Deus, eu já falei isso outras vezes, falei isso na SCC também. Graças a Deus, nós somos um povo que nós aprendemos a zelar pelas Escrituras. Que nós aprendemos a zelar pelo ensinamento.
Nós aprendemos a zelar pelas pregações. Nós aprendemos a zelar pelo... Cara, o quanto você sabe das Escrituras, sabe? O quão fundamentado você é. Por exemplo, a ECC, Interpretação Bíblica, nasceu dessa preocupação. Será que o povo sabe ler um texto e entender? Então nós, como CMD, temos essa preocupação, tipo assim, cara, as Escrituras precisam ser claras para a igreja. Mas eu tenho um medo muito grande, que é nós sabermos muito das Escrituras e sermos horríveis na prática. Então, se você me perguntar sobre o dom de cura, eu vou abrir para você 18 textos aqui, vou falar, não, porque é assim, 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 incredulidade, fé, pá, tem que orar assim. Só que se eu perguntar, quantas vezes você já orou por um enfermo? Então, compaixão, e compaixão não é simplesmente entendimento, é receber do alto, sabe? É receber do Espírito. Compaixão é o que traz vida e movimento para uma igreja que está parada no conhecimento. Então, o conhecimento que não te faz andar é ruim, gente. O conhecimento que não te faz andar é ruim. Se aquilo que você lê, você não pratica, serviu de nada. Serviu de nada. Então, a compaixão, ela faz a gente andar para uma vida prática e cumprir aquilo que Jesus falou. E vocês farão obras maiores do que as minhas. Que esse texto não seja mais estranho pra gente, difícil pra gente. E aí, a compaixão, como eu estou dizendo, ela traz consigo um desafio, que é o desafio de deixar você para trás, você se abandonar e você parar. E cara, esse é o desafio dos nossos dias. Esse é o desafio dos nossos dias. Qual, Gi? Parar. Ninguém quer parar mais. Ninguém quer. E principalmente parar pelo outro. Ninguém está mais disponível em parar de construir a própria vida para construir a vida do próximo. Só que o bom samaritano, Jesus, são as provas vivas de que se eu quiser ter compaixão de alguém, eu preciso parar a minha própria vida. Parar a minha própria construção para construir a vida do próximo. Eu queria ler uma frase com vocês. Tem um texto sobre a viúva de Naim. O que é isso? Jesus está vindo com a sua caravana, seus discípulos, a multidão, indo para uma cidade chamada Naim. Ao mesmo tempo, essa cidade está saindo um cortejo fúnebre. Então, um rapazinho morreu, a mãe era viúva, aí ela está saindo assim, triste, o seu filho no caixão. E aí, a caravana, isso aqui é pentecostal, a caravana da morte se encontrou com a caravana da vida. Oh, meu irmão, isso aqui na Assembleia, a cadeira voa. E aí, Jesus está entrando na cidade. Eu tô falando porque eu sei, minha mãe é pentecostal. Você fala assim, mãe, a viúva de Naim, dá uma rajada já na sua cara. E aí, Jesus está indo, e aí, Jesus, ele... Qual é, gente? É isso que eu quero dizer. Qual era a obrigação que Jesus tinha de parar a sua vida, parar os seus discípulos, parar o que estava construindo para atender alguém? Nenhuma, mas a compaixão de Jesus movia ele, não para aquilo que ele queria, mas para aquilo que era para a glória de Deus. Então Jesus está indo lá, vem o cortejo fúnebre, o funeral. Jesus para, porque ele não se aguenta ver uma pessoa chorando, ele não aguenta ver o sofrimento, sabendo que ele pode fazer algo, e aí ele para, e aí ele vai lá, toca no caixão, fala, ó, levanta, vai com a sua mãe. Só que eu queria ler um texto, um rapaz chamado, não vou ler, que tá uma língua muito estranha, não que eu não saiba falar inglês, tá, gente, só não quero falar mesmo. Tem um cara que escreveu assim, ó, a multidão alegre, presta bem atenção, a multidão alegre que segue atrás da vida, Jesus diz, vocês não têm o direito de passar ao largo do sofrimento e da miséria humana sem parar. Eu, Deus, parei, também meus discípulos devem parar. Eu, Deus, parei, também meus discípulos devem parar.
Então, compaixão, ela começa no me esvaziar de mim mesmo, parar a minha vida e construir a vida do próximo. Continuando, Jesus, ele é tão sensível com a dor daquela mãe que precisa intervir. Lembra que compaixão não é tipo, que triste. Não, compaixão é intervir. Jesus é tão sensível com a dor daquela mãe que ele precisa intervir. Jesus não aguentava ver aquela mulher chorando. Então ele ressuscita o filho e entrega a sua mãe para que cessasse o seu choro. E essa parte é mais bonita. Jesus não ressuscitou o filho, ressuscitou também a mãe. Para quem não sabe, quando o marido morria, o sustento da casa e da mulher dependia exclusivamente do filho mais velho. Então, quando a mulher perde o marido, sobra o filho para sustentar, e ela perde o filho, é como se ela estivesse declarada a morte. Então, quando Jesus ressuscita o filho, ele ressuscita o filho e a esperança da mãe. Gente, o nome disso aqui é compaixão. O nome disso aqui é compaixão, é se mover por compaixão, se mover para glorificar a Deus, para glorificar a Deus. Semana passada, eu estou fazendo alguns devocionais na hora do meu almoço no serviço, meio que temático assim, sabe? Tem me ajudado. E aí, semana passada eu escrevi assim, eu me desafiei, eu preciso dar glória a Deus em tudo que eu faço. Então, eu preciso levantar glorificando a Deus, eu preciso ir trabalhar glorificando a Deus, eu preciso almoçar glorificando a Deus, eu preciso trabalhar glorificando a Deus. Se entenderam? E gente, nossa, é muito difícil. Sabe por quê? Porque quando nós trazemos a nossa consciência que a nossa vida precisa glorificar a Deus, nós vemos o tamanho do desafio. Mas o pior tem gente que vive sem nem pensar nisso. E aí a única glória que damos a Deus é no culto. A única glória que nós damos a Deus é quando nós levantamos as nossas mãos aqui no culto e dizemos, Deus, nós te amamos. Mas que o Espírito nos habilite de toda a nossa vida glorificar a Deus. E parte disso você precisa ter compaixão. Nós da CMD precisamos ser uma igreja que tem compaixão das pessoas. E ter compaixão é se envolver. Se envolver. Nós não podemos interromper a compaixão. Nós não podemos parar de ter compaixão. Ou então substituir a compaixão por uma ação social ou por sei lá o que seja. Tem uma história que é muito engraçada não, muito curiosa. Existiam dois padres, presta atenção. Existiam dois padres, eles estavam numa capela chamada Capela Dourada. É uma igreja muito bonita, muito rica, tem muito ouro na igreja, tem muita prata, é uma coisa tipo assim, bilionária. E esses dois padres estavam naquela capela muito chique, e eles estavam conversando. E um deles vira pro outro e diz, nossa, olha como nós como igreja evoluímos. E aí ele pergunta, mas por quê? Ele falou, não, nós lemos que Pedro estava na Porta Formosa e disse, eu não tenho prata e nem ouro para te dar. E aí ele diz, mas hoje nós temos prata e ouro para dar. E o outro padre diz, o único problema é que nós podemos dar ouro e prata, mas nós não podemos mais dizer por um paralítico, levanta e anda. Então nós não podemos, amigos, substituir aquilo que é princípio, aquilo que Jesus carregou. Então eu não quero mesmo te dar ouro ou prata, eu quero dizer levanta e anda, porque isso é se mover por compaixão. O Jesus que se move, Jesus em movimento, ele não se move porque ele precisa agradar a Deus somente. Jesus não é um ativista. Jesus em movimento, ele só se move porque ele é tomado e enchido de compaixão. E assim sejamos nós também. Compaixão não é um imperativo social ou religioso, é um estilo de vida.
Compaixão não é, como eu disse, não é uma obrigação que a gente tem que cumprir, como escovar os dentes, como, sei lá, se alimentar direito. Embora muita gente não faça isso, eu faço, tô brincando. Compaixão é um estilo de vida. E se compaixão é um estilo de vida, a única pessoa que pode me dar isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então eu queria convidar a igreja a trazer de volta a consciência do motivo do porquê que eu faço o que eu estou fazendo. Por que que eu dou uma cesta básica? Por que que eu prego? Por que que eu ajudo meu amiguinho? E se a palavra não for compaixão, não for envolvimento com a causa, ser afetado pela causa, que a gente ore e se arrependa e seja como Cristo. Amém?